Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. O Espírito Santo ministra o nosso coração. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E vemos à luz do que está registrado a vontade de Deus. E que haja qualidade em tua vida. A qualidade que faz a diferença, que põe o sabor, que evita o apodrecimento. A qualidade que desperta a sua experiência com Deus e uma experiência viva, uma experiência que traga resultados, que a sua vida não seja uma vida sem graça, uma vida sem alegria, uma vida sem sabor. E para que isso seja possível, você precisa abrir o seu coração, deixar o Espírito de Deus libertar a tua mente de todos os conceitos que escraviza, que atrasa a tua vida, que faz com que você viva uma vida sem qualidade, sem sabor, sem alegria. Existem muitas pessoas que, infelizmente, vivem com a mente configurada ao que os homens pensam, ao que as pessoas dizem, à interpretação de terceiros. Vivem limitadas porque ainda não desenvolveram a capacidade de crescer fazendo uso de sua própria consciência e de sua própria experiência com Deus. Vivem escravizados nas grades de conceitos humanos, pessoas que chegaram a determinadas conclusões na vida como resultado de experiências pessoais, o desencanto, a frustração, a tristeza, a cultura de sua época, o ambiente em que viveram. E quantas pessoas vivem presas a conceitos errados. E isso nos faz lembrar o que Martinho Lutero falou. E quem não for belo aos 20 anos, forte aos 30, esperto aos 40 e rico aos 50, não pode esperar ser tudo isso depois. Infelizmente, esta foi a definição sombria de Martinho Lutero. Que nessa parte, assim como qualquer outro homem, vacilou. Quando ele põe limites. E quando, infelizmente, à luz dessa afirmação, esqueceu que Abraão, Deus fez com que ele se tornasse pai aos 100. Sara, mãe, aos 90. Isso sem contar que ainda era estéril. E tantos outros exemplos, o Caleb, que tomou posse de Hebrom aos 85 anos de idade. E se eles tivessem ouvido isso e se deixado influenciar pelo fato de que Lutero foi um grande homem, teve a sua importância em seu tempo, em sua época, mas se eles tivessem absorvido o todo do seu espírito, naturalmente não teriam fé para alcançar o que conquistaram. E é por essa razão que no livro de Isaías, capítulo 51, o Senhor nosso Deus diz para olharmos para Abraão e para Sara que nos deu a luz. Abraão é o nosso modelo de fé e devoção. A palavra de Deus diz para olharmos para Jesus. Está registrado na Epístola aos Hebreus. Então Jesus é o autor da nossa salvação. Quando você olha para Jesus, você está olhando para o autor da tua salvação. Mas quando você olha para Abraão, você está recebendo um modelo de fé e de devoção. Por isso que Deus disse, olhai para Abraão. Não se deixe influenciar
pelo que os homens pensam, seja eles quem forem. Então olhe para a minha experiência com Abraão, a experiência que Abraão teve com Deus de Israel. É isso que conta, é isso que Deus quer que você leve em consideração. Porque vivemos em época, e assim no passado também foi, que a meta primordial de um sistema religioso de mentes fechadas é criar uma atmosfera de imbecilização ideológica, fazer com que as pessoas pensem como um rebanho e repita o que outros estão dizendo sem avaliar o conteúdo da fala. E em que espírito, em que contexto, em que situação esta ministração, esta fala, ela foi liberada para que outros repitam e façam disso um estilo de vida. A subordinação da inteligência aos interesses religiosos partidários é uma das causas constantes do fracasso desse povo. E isso está registrado no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Quando o Senhor diz: "E meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento." Quando ele diz que o meu povo perece porque falta o conhecimento. E o conhecimento de quê? Do que os homens estudaram, da conclusão que os homens chegaram, ou conhecimento de Deus, da natureza de Deus, do Espírito de Deus? Por isso, amado ouvinte, precisamos mais do que nunca deste processo de alfabetização espiritual, que na realidade não é aquisição de conteúdos, mas a rendição da alma e a disposição para andar no Espírito. Essa é a vontade do Espírito de Deus para a tua vida. Ele quer que você cresça, que você entenda que para que algumas coisas mudem em sua vida, você precisa reagir ao seu estado psicológico e não ficar somente esperando que Deus faça as mudanças. Precisa reconhecer que você tem a responsabilidade de guardar o teu coração, porque Deus te deu essa responsabilidade. Ele diz, à luz da sua palavra, que somos nós que temos a responsabilidade de guardar o nosso coração, a sede dos pensamentos, das emoções, das vontades e de todo o conteúdo que manipula o nosso estado de espírito, que nos abate, que nos leva a estados depressivos. Somos nós que temos que reagir ao nosso estado psicológico, não somente ficar esperando que Deus venha produzir alegria, mas temos que reagir, temos que ser combatentes, protetor da nossa alma, elevar o nosso espírito, tomar conta do nosso coração, é assumir a responsabilidade por nossa própria cabeça. É não se deixar ser influenciado por pensamentos, vontades, emoções, circunstâncias, pessoas. É crescer na presença de Deus com a revelação que recebemos dele, como resultado de meditação diária em sua palavra e a experiência da interpretação direta do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas, quando se sentem mal, pensam que há algo de errado com elas, que há algo de errado em seu relacionamento com Deus, pensam que Deus está punindo, que existe alguma coisa errada, e não é. Na verdade, Deus está te dando a oportunidade de você gerenciar as suas emoções, gerenciar a sua cabeça. Não se deixar influenciar por pensamentos que alteram o teu estado de espírito. E o tipo de pensamento que vem abatendo a tua alma, reduzindo o teu potencial, se desfazendo dos seus méritos, fazendo comparação entre você e outras pessoas, despertando a ideia de que você está velho, está velha, ultrapassado para algumas atividades na vida, e você se deixa levar pelo modelo que o mundo estabeleceu, o modelo de sucesso, de progresso, de realização. Você precisa tomar conta de sua cabeça para que você não seja levado por todo o vento de doutrina, pela interpretação dos homens,
por um modo tão estreito de Deus e não permitir que a sua vida seja tão pequena quanto o pensamento de alguns homens. Quantas organizações te tratam como se você não tivesse alma, desprezando causas que são de natureza psicológica e não espiritual, desprezando a importância de que você é que deve agir, tomar uma posição e não aceitar. E uma vez entrando na presença de Deus, estabelecendo uma parceria com Ele, você cresce, você começa a perceber que, fazendo uso desta força que Deus te deu, a tua vida começa a tomar o rumo que você escolhe. Você deixa de ser conduzido pelas circunstâncias, você deixa de ser levado pelo que os outros pensam, falam, você deixa de ser conduzido pelo que você sente. Não vai ficar mais impressionado quando acordar com a natureza fechada, não vai interpretar isso como algo de natureza espiritual, vai entender que tudo isso é resultado desse lixo psicológico, tanto pensamento ruim, tantas coisas que você acumula no dia a dia, você vai acumulando as experiências que teve, os aparentes fracassos, as frustrações, as coisas que ouviu, tudo isso você vai guardando e chega um dia que a tua alma, ela quer que você preste contas. E aí chega com a fatura para você pagar. E você paga com prolongadas horas de tristeza, angústia e depressão. Precisamos nos libertar desta coisa de aguardar que Deus venha nos salvar, sendo que Ele espera um posicionamento de cada um de nós. A leitura medieval que se fez de Deus naquela época, nós vemos hoje a repetição disto. Naquela época tratavam a peste negra com garrafadas. E desse modo muitas pessoas ficam frustradas, esperando a bênção de Deus. E a bênção de Deus não se manifesta, porque Deus está esperando um posicionamento. E quantas pessoas alimentam a ideia de que Deus abençoa por bondade, porque você ficou uma pessoa melhor. Por isso é importante que você saiba que toda pessoa que pensa que Deus abençoa por atos de bondade praticado por elas, vivem frustradas. Honre a Deus e por Ele será honrado. O que traz a bênção de Deus é a honra. É quando você estabelece o parâmetro e põe como princípio em tua vida eleger o Senhor nosso Deus como aquele que ocupa o primeiro lugar em tua vida, para que a tua vida ela possa alcançar o progresso que você tanto espera, a bênção que você tanto sonha. E para isso você precisa conhecer os sonhos de Deus. E qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus é que você não dependa do mundo, não dependa da sociedade, não dependa do Estado, não dependa do governo, não dependa dos sistemas religiosos, das circunstâncias, das pessoas, das vontades, pensamentos e emoções. Deus não quer você na dependência de nada, de ninguém. Esse é o sonho de Deus. Mas para isso você precisa fazer uma parceria com Ele, ouvir a voz do Espírito e desenvolver a capacidade de crescer na presença dEle com todas as suas forças e aprender a tomar conta do seu coração, fazer o que você não vem fazendo ao longo desses anos e por essa razão está com depressão. Por isso, amado ouvinte, chegou o momento de uma grande mudança e o Espírito de Deus está te dizendo que essa mudança só vai acontecer quando você se levantar, quando você começar a reagir, quando você fizer o que Ezequiel fez, quando o Senhor mandou ele ficar de pé. Ezequiel capítulo 2, põe-te em pé
e falarei contigo. O Senhor te chama não somente para te motivar, mas para te revestir do Espírito. E muitos lutam incansavelmente para conquistarem espaços. Um espírito miserável, um espírito prostrado. Quantas pessoas em busca desse lugar ao sol, na sociedade, na família, no coração de alguém. Quantos se desvalorizam, quantos são escravos porque não sabem aquele que vos chama para fazer parceria. Por isso, amado ouvinte, você está sendo convocado. Porque o meu trabalho não consiste em lhe motivar a conquistar espaço na sociedade, um espaço no coração de alguém, conquistar somente o desejo do teu coração. Tudo isso é pequeno. O meu trabalho consiste em despertar o teu espírito para a grandeza de Deus. Despertar a tua consciência, a grandeza do seu espírito e da parceria com Deus de Israel. Despertar a tua consciência a honrar a Deus e a ser revestido pelo Espírito Santo. E tudo isso é muito superior a atividades de motivação. Por isso o Espírito te chama. Lembra de Sansão? A força dele não era humana. E Deus sabe que você precisa da força do Espírito para alcançar virtudes que sem ele será impossível conquistar. Por isso, medita em cada palavra que você ouviu e atenda ao chamado do Espírito para que você possa crescer e desenvolver a sua fé com consciência e você possa conquistar esse espaço que está vazio dentro de você. Tomar conta do seu coração para que em seguida possa então tomar posse do que lhe pertence. Medita em cada palavra que você ouviu para o teu próprio bem. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.